Olá pessoal, ficou mais fácil viajar? Olá pessoal! Olha, nesse vídeo de hoje nós estamos trazendo para vocês algumas curiosidades que a gente tem vivenciado, né, no nosso dia a dia aqui em Portugal. É importante, gente, primeira coisa ter em mente que quando você sai do seu país, você está indo para uma outra cultura. E uma vez que você se propõe a vivenciar essa outra cultura, cabe a você se adaptar a ela, né? É uma coisa assim que pra gente é muito forte, né? Não somos nós que temos que impor a nossa cultura aqui. Nós é que temos que aprender a cultura deles, né? Adaptar a cultura deles. E assim, tá sendo muito interessante, né? Muito divertido, tem muitas coisas que são realmente divertidas, algumas coisas a gente realmente assusta, né? Mas eu já adianto o seguinte, para quem gosta de viajar, de todos os países que eu já passei, de todos os lugares que eu já vivenciei, eu nunca me senti tão em casa como aqui em Portugal. É uma coisa que eu sempre falei, quem me conhece já deve ter ouvido isso, essa proximidade da cultura sempre me atraiu, né, para Portugal, tanto na questão da língua, mas você chegando e já dá aquele impacto assim, tudo que você vê, você vai começar a entender, os nomes já são parecidos, e aí aquelas pequenas diferenças se tornam assim interessantes, engraçadas, né? Curiosas, você gosta de vivenciar aquilo ali, então isso que é gostoso, acaba sendo muito gostoso. Como a gente tem se divertido muito com isso, a gente quis trazer para vocês. A ideia é trazer em vários vídeos, né? Porque não dá pra gente registrar num único vídeo. São momentos, né? Muitas vezes. E então, assim, a gente, esporadicamente, a gente vai estar colocando lá no nosso canal algum vídeo trazendo outras curiosidades, ok? Nós anotamos, né? Fizemos aqui uma listinha, pontuamos aqui algumas coisas pra gente lembrar nesse primeiro vídeo do que a gente está querendo falar. A primeira coisa que a gente anotou aqui, na verdade a gente já falou um pouquinho em outro vídeo, né? Mas foi a questão na hora, né, de estar buscando, tá olhando a sua casa, tá olhando seu apartamento, tá olhando seu imóvel, e de repente você se vê num ambiente sem tanque, né? Para nós brasileiros é mais ou menos aquela pergunta: como assim? Como que eu vou viver sem tanque? Embora a gente tenha visto, né, em alguns apartamentos, não aqui em Braga, eu vi também lá na região de Cascais, alguns apartamentos com tanque, normalmente, tá? Pelo menos todos os tanques que eu consegui encontrar aqui são daqueles tanques cinzas, aqueles mais antigos, né, pra gente lá no Brasil. E você dando uma olhada geral no prédio, como é um ou outro apartamento, provavelmente foi uma questão do proprietário. De opção. E o mais interessante, normalmente quando a gente vê o tanque, ele não está em uso. Parece um guarda-treco, né? Um porta-treco. Ele tá amontoado, meio abandonadinho. Ele tá meio aquele aspecto de abandonado. Então vê-se nitidamente que não faz parte da cultura deles, né? Junto, né, também no outro vídeo, juntamente com o tanque aqui, nós mencionamos o pano de chão e o rodo, né? Aí eu já adianto o seguinte, gente, pano de chão e rodo, realmente a gente encontra nessas lojas da China, por exemplo, né, a gente encontra. Nunca aquele nosso pano de chão, aquele pano de chão que limpa tudo, né, que seca tudo. É questão de tamanho, de qualidade, de resistência. Não é a mesma coisa. Eu falo que a gente encontra aqui pseudos panos de chão, né? O rodo mesmo. O rodo também não é aquele rodo que a gente gosta, que a gente está acostumado. Mas a gente percebe também que isso, essa dificuldade de se encontrar é justamente porque isso não faz parte do dia a dia deles, tá? E tem outras opções, né? Isso. Outras alternativas. Então, no vídeo que a gente postou lá de faxinas no exterior, a gente fala um pouquinho disso. Claro que lá a gente não mostra, né, os itens que a gente tem em comum, né? Porque não faz sentido mostrar o que vocês já conhecem. Na verdade, a gente traz algo que é mais as diferenças mesmo. Mas assim, vale a pena ressaltar aqui que isso é uma curiosidade, né?
Você estando aqui, você vai ter que aprender a viver sem um tanque, sem um rodo decente, sem um pano de chão que você está acostumado, né? Então, E é possível ser feliz sem tudo isso. É possível ser feliz. Porque, na verdade, as outras opções acabam que facilitam por outros aspectos. Que seja você não abaixar tanto, não precisar ficar realmente pegando no pano. Então, realmente tem umas diferenças que são benéficas, né? Exato. Então, olha, nós já anotamos aqui, anotamos o tanque, o pano de chão e o rodo. Então, olha só, nós conseguimos registrar um pouquinho alguns tanques que nós encontramos. Vamos dar uma olhadinha. Um tanque cinza, que é o que a gente consegue ver por aqui. Outro ali, tá vendo? Normalmente, então, quando a gente vê o tanque aqui, é o tanque que a gente encontra. Bom, gente, outra coisa que nos enlouquece. Os banheiros e as cozinhas não têm ralos, tá? Então é muito comum a gente ouvir depoimentos de pessoas que chegaram na sua casa, no seu imóvel, jogaram água para lavar o banheiro e para onde vai essa água? Tem aquele como se fosse o buraco mesmo do ralo, só que ele é fechadinho. Então, uma experiência minha que desde quando eu cheguei eu tentei abrir esse ralo e não consegui. Quase quebrei, foi faquinha. É porque não se abre, né? Na verdade, ali é a comunicação, né? Com encanamento numa eventualidade, no caso de um entupimento, alguma coisa assim. E a gente sempre vê o lado bom da coisa, né? Eu acabei vendo que é interessante não ter ralo, porque a gente já fica imaginando, de repente pode ter um bichinho que sobe. Não, aqui não vai subir nenhum bichinho. Assim, mas é outra coisa que a gente aprende a viver. As diferenças. Tá? Não vamos ter ralos. Claro, gente, que quando a gente fala assim, isso é na grande maioria. Ah, mas eu moro num apartamento que tem. Pode acontecer. Sorte a sua, pode acontecer. Porque o proprietário pode ter essa opção, deixar o ralo dele aberto. Como nós temos aqui em Portugal uma comunidade brasileira enorme, claro que eles acabam trazendo um pouco disso para cá. Ok? Vamos ver esses ralos. Olha, aí tá o nosso famoso ralinho do banheiro. Neste caso aqui, né, bem próximo ao bidê. Aqui o ralo da cozinha, todo fechadinho. Uma outra curiosidade que se tem é porque a gente vai caminhando e principalmente no dia a dia a gente percebe muito. Dá a sensação que não tem ninguém nas casas, né? As janelas mantêm-se normalmente fechadas. Dependendo da região que você tá, aí que ficam fechadas mesmo, né? No nosso caso, nós estamos aqui em Braga. Mesmo em Braga tendo muitas janelas fechadas, encontra-se muitas janelas abertas, tá? Aqui a movimentação é um pouco diferente, a cidade é mais movimentada, né? Ela é mais intensa, mas dependendo da cidade que você estiver aqui em Portugal, você realmente não vê ninguém, né? E aí o que acontece? Os imóveis aqui, eles possuem persianas, né? Da própria construção, né? A instalação normalmente já é na própria obra. Normalmente em todas as janelas, todas, inclusive portas externas. Inclui até a cozinha, né? A porta que vai para a varanda. E essas persianas, gente, são extremamente usadas. Por quê? Porque elas ajudam a manter a sua temperatura da casa, seja no inverno ou seja no verão, tá? Então, o que acontece? No verão, ela vai proteger a sua casa do calor, né? Então, o que a gente percebe normalmente, que se na casa está todo mundo trabalhando fora, não tem ninguém em casa, eles mantêm a persiana toda fechada, deixam só os buraquinhos, só o vidro aberto, né? Para ventilar, mas elas fechadas. Então, aí você chega em casa à noite, a sua casa está fresquinha. E no inverno, aquilo também vai ajudar a vedar o frio, né? E além de toda essa questão térmica, tem a questão cultural,
né, gente? Portugal é um país da Europa e a gente sabe que o povo europeu é um povo mais reservado, né? Então ajuda na privacidade. É uma privacidade mesmo, você não vai ver ninguém sentado na esquina batendo papo. É aquilo que eu falei, Braga foge um pouquinho isso aí, tá? Braga você vai ver. Mas assim, normalmente... Uma coisa também, a questão da própria cortina, além da privacidade, o escurecer, porque ela deixa esses buraquinhos, né, que deixa ventilar. Mas também você pode deixar totalmente fechada para escurecer muito o ambiente, até mais do que com uma cortina. Aliás, ela fechada, ela é um blackout mesmo, né? Escurece realmente bastante. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês essas persianas. Uma outra coisa que chama atenção, né? Todos, a maioria dos apartamentos, se não todos, né, possuem varandas, tá? E essas varandas, gente, é muito interessante. Por quê? Porque as grades são baixíssimas, né? E quase não se vê aquele sistema de proteção das redes que a gente está acostumado no Brasil. Então, quem vem com crianças chega aqui meio... Assusta. Jesus, o que eu vou fazer? Bom, a boa notícia é, você encontra com preços bons, tá? Preços razoáveis, quem coloque essas redes para vocês. Se o imóvel que você estiver for alugado, já saiba, eles não fazem muita questão de colocar, não. Eles não são muito a favor, não. Porque não é da cultura deles utilizar essas redes. Então, uma coisa pode se perguntar, gente, mas e as crianças? Quando eu estava olhando o apartamento, nós perguntamos, né, pro corretor, gente, mas e as crianças? Não tem uma grade? Não, são todas as grades baixas mesmo. A criança, você fecha a porta e avisa para ela, aqui não pode vir. Como se criança fosse simples assim, né? Não é, tá? E aí a gente tem observado aqui nos jornais, até com uma certa frequência, realmente queda de crianças e até mesmo adultos, né? Das varandas. Então, assim, isso é uma coisa que a gente meio que assustou. Mas, assim, fica delicioso, né, gente? Porque são varandas enormes, né? Realmente abertas. Os prédios são muito parecidos. Aliás, a sensação que se dá é que desenhou um e mandou fazer o resto igual, né? Então, a gente vê grupos mesmo, né? Como condomínios mesmo, todos mais parecidos, mais padronizados. Né? Então dá um olhar mais igualitário, né, na região. Isso em todas as cidades que nós passamos, nós percebemos isso. Okay? Pegando o gancho dessas varandas, a gente lida com umas situações, né, que a gente acaba se divertindo muito. Em princípio você olha meio chocado quando a gente chega, né? Porque isso pra gente é muito diferente lá no Brasil. A gente olha para isso lá no Brasil com um olhar bem diferente. Mas aqui é bem natural. A gente vê direto as pessoas batendo mesmo os tapetes das varandas, né? Aí você fica imaginando, gente, quem mora lá embaixo? Poeira, assim, pensa muito assim, né? Até que ponto que tá incomodando e que pode cair. É muito comum, gente, é muito comum. Você ficar assim, 10 minutinhos parado na sua varanda, você vai presenciar essa cena, tá? Alguém chegando com um tapete ou com forro de mesa, escovando na própria varanda. Então, assim, é uma situação que a gente estranha, mas que hoje a gente se diverte bastante com ela. Igualmente, tem a questão do lençol, né? De estender as roupas, né? Estender as roupas. Aí, tipo assim, eu tava em casa, né? De repente, minha varanda aqui... Escureceu, né? Escureceu, que eu olho assim, tem um lençol direitinho pegando de uma ponta a outra da varanda. Escurecendo tudo. Então, assim, e o lençol mesmo caiu, tava batendo assim no rosto da gente. É muito comum, gente, eles usarem a própria grade da varanda para estender roupa. Então, vocês veem, assim, aquelas varandas lindas, né, enormes, cheio de roupa estendida.
Agora é interessante porque no Brasil uma diferença que há é que a maioria dos condomínios, pelo menos aonde eu passei, proibido, né? é proibido mesmo. Tipo assim, você não pode mudar a sua fachada, você não pode estender roupa que fica ali, né, fugindo mesmo do espaço, do seu espaço. Então costuma ser coisa de condomínio mesmo, essa diferença. E a gente lida com umas situações bem interessantes, né? Numa outra cidade que a gente estava, no apartamento de frente, no prédio de frente, os primeiros andares assim dava meio que na rua, né? Então o varal é muito comum também, o varal tá na janela, aqueles varais que a gente coloca assim, fixa na parede, né? E aí eles estendem a roupa pela janela. Gente, é muito interessante. E a roupa fica literalmente no passeio. As pessoas passam pela roupa. E ali a roupa passa a noite, né? Nesse caso, então... E isso uma felicidade que dava na gente, porque vê a segurança, né? Vê aquela coisa, a gente pode ficar a roupa no varal e na rua. Bem na rua. Foi muito gostoso ver isso. E a gente vê direto, ainda vê por aqui também. E umas situações assim, igual nesse carro, teve dos carros estacionando, lembra? O varal. O carro estacionava quase que junto com o varal, assim, subia no passeio e parava, e aquilo a roupa a noite inteira lá, né? Limpando o carro, você ficava olhando, oh Jesus! Mas assim, é normal, né? É interessante, é curioso de ver. Eu acho gostoso de ver. Aprender a entrar nesse mundo, né? E é uma coisa que eu comecei a observar. Até a maneira de estender roupa eu estendia diferente. Aí eu comecei a olhar, né, meus vizinhos, claro. Aprender. Hoje eu tô estendendo mais ou menos igual eles. Só não penduro na varanda porque isso... Dá um beijo. Isso pra mim não. E esse negócio de ficar tirando poeira com a minha roupa não desceu bem, não. A gente vai tentar mostrar alguns pra vocês. Gente, olha só, literalmente nas janelas, olha, nas varandas, a roupa estendida. Outra coisa que a gente leva um tempinho para se adaptar, para se acostumar. Os interruptores dos banheiros ficam do lado de fora. Então é muito comum você entrar no banheiro, e aí lembrar que tem que sair para poder acender a luz. Ou então você sair do banheiro e esquecer de apagar a luz, né? Porque o seu inconsciente já está trabalhando ali. Isso é muito forte. É uma coisa que tem que ser acostumada, porque você sai, você já bate ali, já vai saindo. E esse não. Isso para criança, para quem tem irmãos, é uma diversão, porque o irmão tá lá tomando banho, o outro vem do lado de fora, desliga, né? Apaga e aí vai. Então, assim, a gente lida com essas situações. Essa questão dos interruptores do lado externo tem algumas justificativas que eles dão, tá? Por questões de segurança, porque o que ocorre é que o inverno aqui em Portugal realmente é muito intenso. Então, os banhos são muito quentes e os banheiros não têm janelas, né? A gente percebe que aquela casa, né, que tem janela, porque o proprietário fez questão daquela janela. Né? E aí a gente já olha assim, tem brasileiro ali, né? Só para lembrar que o banheiro é casa de banho aqui em Portugal. Casa de banho, Então, essa questão, né, do interruptor, ela é uma medida de proteção. Então, diante, né, desse vapor que é gerado nos banheiros, né, até pela falta da janela, deixa o banheiro encharcado, gente. Isso assim, a gente inclusive chega a incomodar um pouco, né? Porque molha tudo com vapor, né? Então seria uma proteção. Mas aí a gente, né, começa a se questionar. Tá, é uma proteção. A tomada do interruptor está do lado de fora. Mas em cima da pia tem uma tomada para você ligar seu ventilador. Então assim... Seu secador. Seu
o nosso apagador, do lado de fora. Bom, pessoal, por hoje nós encerramos, né, as curiosidades que a gente levantou no primeiro momento para esse primeiro vídeo, né? Outros vídeos trazendo essas mais curiosidades e percepções de Braga e Portugal, a gente vai estar trazendo. Se você tem alguma, conte pra gente, escreva, deixa aí no comentário aí do canal, né? Comenta aí com a gente para que a gente possa divulgar aqui e compartilhar com todo mundo essa experiência, né? Continue nos acompanhando, continue compartilhando os nossos vídeos. Semanalmente nós vamos estar lançando, né, um vídeo, seja de curiosidade, seja de dicas, seja turístico, tá? Daqui de Braga e de Portugal, e a gente tá esperando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.